Pública Segurança da Creusa, o sistema socioeducativo, os nossos adolescentes que cometem ato infracional. Bem, quais são os principais atos infracionais cometidos pelos nossos adolescentes? O primeiro lugar é o roubo. O primeiro lugar é o roubo. Em mais de 11 estados, olhando em números, ficou distante, bem distante, roubo. O segundo lugar, o tráfico de drogas. E nem todos mediante violência. Por isso, a falta de necessidade do meio fechado para esses adolescentes. E em último lugar, o homicídio. Então preste atenção nisso. Os principais atos infracionais cometidos pelos nossos adolescentes: roubo, tráfico de drogas e homicídio. O roubo é o top em mais de 11 estados. Tráfico de drogas e homicídio. Outro dia eu estava num grupo que participo como observador lá na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, e tem um problema muito sério em relação aos roubos. Enfim, boa parte deles são cometidos por adolescentes. Então eles descem em grupos das frações de estado, das favelas, das comunidades. Alguns já estão nas ruas, em situação de rua, e cometem os roubos. Cara, e eu observo a atitude das pessoas. Eu entendo que a sociedade vive sob um estresse muito grande, um estresse tremendo. E esse estresse está relacionado à falta de qualidade de vida. Falta de qualidade de vida pela falta da sensação de segurança pública. A psiquiatria, a psicanálise, a psicologia estuda esse tipo de ação. Que, por exemplo, o estresse contínuo provoca um desequilíbrio na nossa saúde mental. Consequentemente, a nossa saúde mental desequilibrada, em desequilíbrio, ela causa também uma dificuldade na produção de enzimas, de hormônios. Consequentemente, isso se transforma em um problema na nossa saúde física, uma doença física. Bem, eu entendo, já li vários artigos e livros em relação a isso. Mas também tem outra parte, o tamanho do racismo e da discriminação e do preconceito que está absorvido pela nossa sociedade. E historicamente isso é muito explicável aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Isso tem como explicar muito bem dentro da historiografia, né? Esse crescimento, a quantidade de negros escravizados que vieram para o Brasil, o quanto eles foram discriminados, maltratados, e até hoje esse preconceito continua muito enraizado na nossa sociedade, porque nós fomos construídos dessa forma, erradamente, e ainda continuamos com essa mesma percepção. Cara, e ela é transmitida em todos os sentidos, inclusive nas políticas públicas, já que segurança pública também faz parte das políticas públicas. E aí você vê as pessoas falando o seguinte: tem que matar, mata, faz igual gato. Olha só, igual gato, que já está errado, né? Coloca num saco, joga no rio. Cara, são adolescentes. Eu acredito que ninguém vai querer pegar um filho seu de 17 anos, matar ou colocar num saco e jogar no rio. Isso é desumanidade. A gente precisa sim procurar soluções para que isso não aconteça. Eu venho dizendo para vocês que a criminologia diz o seguinte: o crime acontece por oportunidade, e aí cabe ao Estado proporcionar dificuldade a essa oportunidade, de maneira conjunta, de maneira integrada, de maneira coesa, certo? E também acontece o crime pela situação de vulnerabilidade, pela pobreza.
por uma opção de procurar para ter um pouquinho mais de sensação de vida, certo? Então, quando a pobreza extrema ela acontece de um lado, a vulnerabilidade e a oportunidade acontece para o outro, as duas vão seguir para um lugar só: o crime. O crime. Então não é dessa forma. Não é matando, até porque não existe na nossa legislação nada que permita, né, que coloque o homicídio, o assassinato como solução dentro da segurança pública, certo? Não existe. Vá lá, encontre o crime e extermine aquele agente. Isso não acontece, certo? Cara, a gente tem que procurar soluções para isso. E a solução só pode ser com a aplicabilidade de políticas públicas, principalmente onde mora a vulnerabilidade, que está concentrada nas frações de Estado, nas comunidades, que aconteceram e foram criadas sem o mínimo de responsabilidade e pena e humanidade pela nossa própria administração pública. O próprio Estado provocou e criou a fração de Estado e hoje coloca a fração de Estado como o maior culpado por essa sensação de falta de segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então preste atenção nisso. Vamos aos números. Eu falei adolescente, falei 17 anos. E por que falei 17 anos? Porque a maioria dos nossos adolescentes no sistema socioeducativo tem essa idade, 17 anos. A maioria deles também se declaram pretos ou pardos. Em números, 54,4% se declaram como negros ou pardos. Preconceito, discriminação, racismo, chame como você quiser. Mas essa é a realidade. A maioria também são do sexo masculino. Sim, gritante. 95,5% são do sexo masculino. Agora você sabe que o sistema socioeducativo, que esses números estão relacionados ao cumprimento de medidas. E essas medidas são chamadas de meio fechado e meio aberto. O meio fechado é de responsabilidade dos Estados-membros, ou seja, dos estados. O meio aberto é de responsabilidade dos municípios, certo? Então, quantos jovens nós temos? Inicialmente, vou contar para vocês que esse número de apreensões de adolescentes vem diminuindo cada vez mais. De 2003 a 2023, a diferença negativa foi de 50,4%. Ou seja, em 10 anos, essa diferença vem ficando cada vez maior. Ou seja, o número de adolescentes no sistema socioeducativo cumprindo meio fechado vem diminuindo. Não existe ainda nada que paute de maneira específica o motivo dessa diminuição. Alguns pesquisadores dizem que esses números vêm descendo principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. São dois grandes estados com uma taxa populacional muito alta, com uma taxa de pobreza muito alta, com uma taxa também, né, no sistema penitenciário altíssima. Estão entre os três estados com maior quantidade de pessoas encarceradas: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Enfim, devido à diminuição do meio fechado, certo? Nesses dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, há possibilidade de explicação da queda do número de apreensões de forma tão significativa, né? 50,4% negativo. Beleza? Vamos lá, vamos aos números. Eu disse para vocês roubo, tráfico e homicídio. Beleza?
Os estados com as maiores taxas. Vamos lá. Bem, o primeiro lugar, Acre, 146,8 é a taxa do Acre. Espírito Santo é o segundo colocado, 117,7. São Paulo, terceiro colocado, 95,4. Distrito Federal, o quarto, com 92,9 de taxa, tá? De taxa, entre as maiores taxas, tá? De adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. A taxa nacional está entre 46,0 por 100 mil. 46,0 por 100 mil. O que corresponde, vamos lá, ao total de 11.757 adolescentes em meio fechado, ó, responsabilidade dos Estados-membros, certo? 101.799 em medida de meio aberto, responsabilidade dos municípios. 72.763 em liberdade assistida, ALA, 48.602 em prestação de serviço à comunidade. Sim, porque a medida de meio aberto é dividida em duas vertentes. A liberdade assistida, tá? Que tem uma taxa nacional de 72.763 e a prestação de serviço à comunidade com uma taxa de 48.602. Isso aqui é responsabilidade dos municípios. Eu te pergunto, existe integração desses números com os Estados-membros que são responsáveis pelo meio fechado? Eu te falo, não existe. Não existe. E o governo federal vem cobrando essa integração para que esses números sejam avaliados e assim encontrados melhores caminhos para a solução desse problema. Porque esse é um problema muito sério. Nós precisamos ressocializar os nossos adolescentes. Eles estão, em sua maioria, com 17 anos de idade. Bem próximos de terminar, deveriam estar terminando o ensino médio e entrando no mundo acadêmico e também no mercado de trabalho, para que essa produção de riqueza esteja cada vez mais próspera. Mas isso absolutamente não acontece. Taxa do Rio de Janeiro. Em 2023, estamos em 2025, eram 10.953 em liberdade assistida no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Olha só, eu disse para vocês que a taxa nacional de liberdade assistida, meio aberto, responsabilidade dos municípios, é de 72.763 em liberdade assistida, meio aberto, responsabilidade dos municípios. Só o Rio de Janeiro, 10.953 em LA. E em prestação de serviço à comunidade, no Rio de Janeiro, 4.136 em prestação de serviço à comunidade. Isso, Rio de Janeiro apenas. A taxa nacional corresponde a 48.602 em prestação de serviço à comunidade. Quais os estados com as menores taxas? Certo? Vamos lá. O primeiro lugar em redução de taxa, certo? Taxa de cumprimento de medida socioeducativa. Amazonas, com 6,1.
Bahia é o segundo colocado com 11,3. Incrivelmente, Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil. Está lá no topo, lá entre os 3 primeiros. Eu já disse para vocês aqui em vídeos anteriores, já mostrei a taxa, né, a taxa dos estados mais violentos e os menos violentos. Bem, Pará é o terceiro colocado na taxa de cumprimento de medida socioeducativa, com 13,8. Maranhão também está nessa relação com 16,4 na taxa de cumprimento de medida socioeducativa. Cara, agora essa conta não bate. Vamos pensar. Se nós tivéssemos integração de fato entre os estados que são os responsáveis pelo meio fechado e os municípios responsáveis pelo meio aberto, certo? Liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, nós tivéssemos essa integração e produzíssemos dados de conhecimento sensível em troca com a Secretaria em troca com os responsáveis pela assistência social no nosso país, certo? Com certeza conseguiríamos entender que esses números estão um pouco desencaixados. Porque um dos estados mais violentos do Brasil, a Bahia, mais violentos, tem as menores taxas, certo, de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no meio fechado. Ou o serviço está sendo muito bem feito nesse sentido, ou ele está faltando. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma taxa pequena de adolescentes dentro do meio fechado, cumprindo medida socioeducativa, ele tem uma média altíssima de violência, onde essa faixa etária das pessoas que estão no sistema penitenciário corresponde aí dos 18 aos 29 anos de idade. Ou seja, os jovens que estão no meio aberto, LA, liberdade assistida e serviço comunitário, esses jovens não estão sendo ressocializados e nem entrando no meio acadêmico e no meio profissional, entrando no mercado de trabalho. Eles estão saindo, completando a maioridade e entrando de cara no crime. Portanto, enquanto uma taxa regride, a outra aumenta. Não existe integração entre os estados membros, os municípios e o governo federal. E o reflexo é duro na nossa sociedade, porque bate de frente, porque reflete de frente na nossa sensação de segurança pública, consequentemente na nossa qualidade de vida. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.